Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria, a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio CPT, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita música, louvor, mensagens, entrevistas e bate-papo sobre diversos assuntos. Você confere 24 horas por dia em radiocpt.com.br. E também é convidado a acompanhar a nossa transmissão de vídeos pelo youtube.com/radiocpt e no tradicional facebook.com/radiodaiel. E a gente abre o cardápio de hoje com um assunto bem comum entre os cristãos, oração. Mas afinal de contas, existe um padrão para orarmos? E a oração pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento? E Deus atende todos os nossos pedidos? Você confere esta e outras dúvidas com os nossos meninos, o Éder W, o Palmito e o Batatinha, no programa Reunião CPT. Confere aí. A questão da oração, né? Parece uma coisa tão simples, né? E a gente engasga. Uma vez alguém me perguntou, pastor, como é que a gente... Desculpa, pastor, lhe cortar, mas não é que o comentário, eu acho que... Tentando lhe ajudar, não lhe ajudando. A oração é uma coisa simples, mas a gente transforma ela em às vezes, uma coisa tão complexa que todo mundo fica com medo de fazê-la, né? Sabe que não é até a questão de medo de fazê-lo, mas assim, o medo de as pessoas rirem sobre o que você vai falar. Uhum. Ou falar errado, né? Ou não falar da forma certa. Alguém uma vez me perguntou... Não saber orar. Não saber orar. Os próprios discípulos disseram para Jesus, né? Bom, ensina a gente a orar porque nós não sabemos. E isso é uma coisa normal. Mas eu falo para as pessoas que você não tem pedido errado. Uhum. Você não existe nada. Você pode pedir tudo a Deus em oração. Uhum. Mas tenha certeza que algumas coisas ele vai dizer não. Mas tu pode. Tu pode pedir até... Ou aquela coisa assim, não é bem o que tu pediu, mas eu entendi o que tu pediu, então... eu vou por outro caminho e... Tu não pediu exatamente isso, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. Exatamente. E a gente tem muitas vezes essa questão. Aí o pior é quando você vai e escuta uma oração eloquente, né? De alguém que vai lá e faz... Quem? Eloquente, bonita, assim, cheia de palavras, cheia rebuscada, de verbos, rebuscada e cheia de floreios e tal, e você tá ali e diz, pelo amor de Deus, eu não vou falar a minha em voz alta, porque... Tá? Sim. Então, o que eu geralmente digo para a pessoa, se tu vai fazer uma oração, tem vergonha, escreve num papel. Escreve num papel antes. E aos poucos você vai... Eu, por exemplo, muitas vezes eu não escrevo mais a minha oração. A minha oração geral eu não escrevo ela inteira. Mas eu boto tópicos. Do que quer... O Reunião CPT vai ao ar toda segunda-feira, às 2h da tarde, em radiocpt.com.br. Outro programa de destaque da Rádio CPT é o programa Pergunte ao Pastor, onde o pastor Martinho Zonta sempre responde as perguntas dos ouvintes que são enviadas previamente por e-mail. Confira agora mais uma pergunta respondida no programa Pergunte ao Pastor. Nós vamos ver a segunda questão que nos foi enviada para hoje. E ela é a seguinte: se o membro não quiser ficar na igreja X ou tal igreja, o meu papel, diz o autor, não sei se esse autor é pastor ou não, ele diz, o meu papel é batizar ensinando as Sagradas Escrituras. E aí ele pergunta, ou ele é obrigado a ficar na igreja que o batizou? Quer dizer, a pessoa é evangelizada, é levada ao batismo e ela chegou à fé em determinada igreja. Vamos dizer na IELB, na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E aí a pergunta é do ouvinte, ele é obrigado a ficar nessa igreja que o batizou? Ou ele pode procurar outra igreja? E aí a questão também merece algum cuidado na resposta disso, não é, pastor Geraldo? Como é que nós podemos responder essa questão? Talvez a gente precisaria primeiro dizer o seguinte. Primeiro, só existe uma igreja. Jesus só tem uma igreja, né? A igreja de Cristo. Que, segundo Lutero, é formada por todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor Jesus e o seguem. Então, placa de denominações cristãs não salva ninguém. Não, o fato de eu ser da IEL, ou alguém ser presbiteriano, batista, metodista em si, não
Não significa nada, não garante nada e não salva ninguém, né? Mas, veja bem, as denominações cristãs, elas têm cada uma sua corrente teológica, sua corrente doutrinária, né? Aí uma segunda questão, temos que cuidar com aquele pensamento que diz assim, todos os caminhos levam a Roma. Não. Eu preciso ter uma denominação cristã, religiosa, que me leve a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é preciso observar se a igreja é cristocêntrica, se a igreja em sua pregação, em seu ensino, é cristocêntrica. Então, eu diria o seguinte, se a pessoa for batizada numa igreja que não aponta Cristo como caminho, a verdade, a vida, tem que sair dessa igreja. Sim. Tem que sair dessa denominação. Para o bem dele, para o bem da família dele, para o bem dos descendentes. Se você foi batizado numa igreja que prega salvação por obras, que acha que a obra de Cristo não foi suficiente, você tem que necessariamente sair dessa igreja, dessa denominação. Agora, se você foi batizado numa igreja cristã, que coloca Cristo, que aponta Cristo como caminho, a verdade e a vida, que toda a pregação, todo o ensino quer levar você e a sua família aos braços de Cristo, então eu aconselho você a não mudar. Porque se você tem Cristo, você tem tudo. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Então essa pergunta aqui, ela é muito relativa. Sim. Depende de onde a pessoa for batizada, acho que ela tem que sair sim. Se é uma igreja que não tem doutrina clara, pura e que não é cristocêntrica. Agora, se você foi batizado numa igreja cristã que te levou para Cristo e te mantém em comunhão com Cristo, fica nessa igreja. Por que você vai mudar? Para pôr em risco a sua salvação? Sim. E aí é interessante, na própria pergunta, a pessoa pergunta, o meu papel é batizar, quer dizer, a pessoa, o agente disso, ensinando as Sagradas Escrituras. Bem, ele ensinou o Evangelho e batizou a pessoa. Agora, se essa pessoa reconheceu que esse pregador ou essa igreja lhe ensinou a palavra verdadeira de acordo com os evangelhos, com a palavra de Deus, ele deve permanecer lá, porque ele deve procurar onde a palavra de Deus é ensinada clara e puramente. E eu posso dizer a vocês, eu não vou fazer aqui nenhum desprezo de qualquer igreja, não me entendam mal. Mas se você chega a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e ouve um ensino da palavra de Deus, de acordo com o texto bíblico, e é batizado, e você pode crer que na Igreja Evangélica Luterana do Brasil nós tomamos sempre isto aqui como base de tudo, é a palavra de Deus, onde nós nos firmamos nos textos bíblicos, para ensinar aquilo que Deus revelou aqui, através do seu Espírito Santo para as pessoas, os profetas, os apóstolos, os evangelistas. Então, eu digo assim, você encontrou a verdade na igreja, foi batizado, verdade baseada aqui, não na verdade minha nem tua, mas a verdade de Deus. E aí foi batizado, permanece lá, permanece. Encontrei muitas pessoas, pastor Martinha, queridos ouvintes, que frequentaram muitas igrejas. Inclusive um dos senhores que eu acompanhei no leito de morte, ele tinha passado praticamente em todas as igrejas evangélicas. O grande risco que as pessoas que mudam muito de religião, de denominações cristãs correm, é que chega num determinado momento que elas praticamente não acreditam em mais nada, né? E outra coisa, elas não desenvolvem o espírito de perseverança em nenhum lugar. Elas frequentam uma denominação, em algumas elas saem por questões de doutrina, e outras porque tiveram um conflito com o pastor, tiveram um conflito com uma irmã, com um irmão, que não concordam com o regimento da igreja, não concordam com o estatuto da igreja, não concordam com a liturgia, com os hinos. Então, qual é o risco que a pessoa que muda muito de denominação religiosa corre? De um determinado momento ficar desacreditado com tudo. E aí, se não acontecer como um senhor que eu conversei com ele aos 82 anos de idade, ele corre o risco de, após ter passado praticamente todas as denominações cristãs, falecer sem nenhuma denominação que sequer vai fazer um rito de sepultamento para ele. Então, eu acredito sempre que é mais importante a perseverança, né? Mas a perseverança em Cristo. Na verdade. Na verdade. O programa Pergunte ao Pastor vai ao ar toda quinta-feira às 11 horas da manhã, logo após o programa Revista CPT.
E agora a gente quer falar sobre um assunto do universo infantil, musicoterapia. A musicoterapeuta Sofia Dreyer conversou comigo e com as professoras Magali Schmidt e Cíntia Sperdo, falando aí como essa técnica pode ajudar no desenvolvimento infantil. Os pais relatam quando você insere o filho numa aula de música, vamos falar assim, é que eles percebem como aumentou a atenção e a concentração e o foco da criança, né? Por quê? Porque para você aprender a tocar um instrumento, normalmente você vai ler uma partitura, alguma coisa assim. Então eu tenho que me concentrar no que está escrito no papel e de que forma eu vou ter que executar no meu instrumento, né? Assim, então, se eu não focalizo, não observo, não me concentro, eu vou provavelmente errar na execução, porque eu não estou me dando conta do que eu tenho que executar. Então, eu diria que um dos primeiros ganhos que a gente tem com as crianças nesse sentido do ensino musical, tá? É a atenção, o foco, a concentração, né? Claro, questão cognitiva, né? Porque eu vou ter que trabalhar com uma simbologia, né? Quer dizer assim, então, claro, se for uma criança pequena, talvez eu não vou trabalhar ainda a partitura, mas eu vou ter que trabalhar as notas musicais, né? Quer dizer assim, a escuta, o solfejo, né? Então, essas questões todas vão sendo aprendidas pela criança, né? Leitura, né? Quer dizer, assim como a leitura toda nossa, né? Quer dizer, assim, você vai ler da direita para a esquerda, na partitura também vai ser a mesma questão, né? Então, essas questões do foco, da concentração, da cognição, são ganhos imediatos, vamos falar assim, né? Toda a questão de memória, se a gente pensa, né? Quer dizer, assim, porque às vezes você trabalha uma canção, né? Dó, sol, sol, lá, sol, sol, fá, fá, mi, ré, dó. Eu posso trabalhar com a criança cantando só e cantarolando o nome das notas sem estar executando no instrumento, né? Então eu também vou trabalhando a memorização, né? Assim, da sequência das notas para depois eu poder executá-las, né? Então a memorização também é um ganho que vem com a questão musical, né? Acho que principalmente quando a gente trabalha com crianças, não tem como a gente não falar de música sem falar de movimento, né? Criança é muito, muito corpo, né? Então música não é algo que uma criança vai escutar sentadinha parada, pelo contrário, né? Que assim, ela já vai pular com o corpo dela, ela vai bater palma, ela vai bater o pezinho, né? Assim, então música e movimento estão diretamente associados quando a gente fala de criança, vamos falar assim, né? Então, sim, normalmente a gente não vai ensinar dificilmente eu vou falar a letra de uma canção e pedir para elas repetirem. Não, eu já vou associar isso a um gesto, ou algum movimento, porque a criança vai aprender muito, ela vai memorizar muito mais fácil se eu faço, sei lá, o movimento do chapéu, quando eu quero que ela decore o chapéu, né? Então, precisa estar associado a esse corpo, né? A esse movimento dela, né? Bom, a questão da fala e da linguagem nem se fala, né? Principalmente quando a gente vai cantar alguma canção da criança, né? Então, quando a gente fala em termos cerebrais, né? A fala tá de um lado do hemisfério e a melodia tá de outro, né? Por isso que a gente fala que quando um gago vai cantar, ele não gagueja, né? Porque ele não tá usando a área da fala, ele tá usando a área da melodia, né? Aí a gente já está entrando também um pouco dentro do campo da musicoterapia, porque a gente vai fazer essa reabilitação da fala através do melódico, né? Mas então sim, eu vou estar estimulando essa linguagem, essa fala da criança, porque a criança é muito curiosa por natureza, né? Então você canta uma canção nova para ela e tem alguma palavra, alguma expressão que ela não sabe, ela de imediato vai te perguntar, né? Quer dizer, mas o que é isso? Né? Então eu também vou estar ampliando esse meu vocabulário, a minha linguagem, também através do cantar e de conhecer novas canções. O Revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, em radiocpt.com.br. Agora a gente quer falar sobre um assunto que destrói a vida de muitas pessoas, a culpa. O diretor da Hora Luterana, o pastor Adelar Munivec, falou sobre o assunto e também como a gente pode se livrar deste mal. Eu já mencionei anteriormente a importância de reconhecer os erros, né? E nós cristãos, assim, nós sabemos para quem a gente reconhece os erros, tanto para Deus quanto para o nosso semelhante, responsabilizar pelos seus atos, né? Procurar o lado bom, quer dizer, nós tem lado bom, alguém vai dizer sim, se nós
temos um equilíbrio, né, nesse sentimento de culpa, ele pode nos ajudar a nós nos tratarmos melhor e tratarmos melhor as outras pessoas também. Lembre-se, eu coloquei do sentimento que surge depois de comer um monte de bobagem durante o dia. Uma culpa equilibrada pode nos ajudar a termos uma alimentação mais adequada. Então, responsabilizar-se pelos erros, ver o lado bom, o sentimento de culpa, procurar reverter a situação. Tem como reverter? Em algumas situações tem. E uma coisa, querido e querida, que está na sintonia, tem coisas na nossa vida que não vai dar para reparar mais. Você fez, está feito. Você pediu perdão, até a pessoa perdoou, mas está feito o que você fez. Né? Não tem como ir lá no passado e apagar isso. Deus consegue apagar. A gente não é Deus. Tá? Então, reconhecer os erros, responsabilizar-se pelos atos, ver o lado bom, procurar ver a situação, reverter a situação, perdão, não estabelecer padrões elevados de perfeição, trauma, nem 80, nem 8, equilíbrio. Né? E considere buscar ajuda. E aí eu digo, vivenciar.net está à sua disposição, pastor Fernando Ruff, eu, pastor Adelar, a Hora Luterana, o seu pastor, se você tem, um pastor, procure ajuda, um conselheiro, um terapeuta. E uma coisa que eu digo, temos que unir teologia com psicologia. Se a gente só... tem coisas maravilhosas que os psicólogos fazem. Tem coisas que só um pastor consegue fazer por você, a não ser que o psicólogo seja um cristão, que também possa lembrar para você. E a gente sabe que a psicologia também está limitada e não pode misturar religião. Então, busque ajuda. E pesquisas mostram, por final, que a vivência da espiritualidade, prática da oração, onde se pede perdão a Deus e força para perdoar quem nos feriu, tem a capacidade de aliviar uma consciência pesada. Então, é uma espiritualidade cristã. É fundamental, além de pedir perdão, perdoar os outros, perdoar-se a si próprio. Eu quero dizer um negócio. Quando eu era mais jovem, um dia li sobre perdoar-se a si próprio, eu pensei, mas que bobagem. E hoje eu vejo, não é bobagem. Não é mesmo. Nós precisamos perdoar-nos a nós mesmos e pararmos de sermos os piores carrascos de nós próprios. Até, Luana, no artigo, eu logo no início coloquei uma conversa de 3 halterofilistas, os caras que erguem peso, né? E aí qual é o maior peso que você carrega? E ele disse, não lembro bem, mas 190 quilos, por exemplo, 180. O outro disse, eu carrego 190. E o outro disse, eu carrego uma consciência pesada. Então você não precisa carregar essa consciência pesada. Porque Jesus, quando deu a vida por você na cruz, ele deu a vida por todos os seus pecados. E por essa culpa que você sente, Jesus já disse, tende bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. E agora chegou aquele momento da mensagem à luz da palavra de Deus. Pastor Eli Miller, o Batatinha, faz uma reflexão de como é melhor a gente enfrentar as dificuldades com a ajuda de Deus. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos. E Ele me fez fraco para conservar-me na humildade. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir e Ele deixou-me pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos e Ele me deu a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim e Ele me deu a humildade para que dele eu precisasse. Pedi a Deus tudo para aproveitar a vida e Ele me deixou a vida para aproveitar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava. E quase sempre contra a minha própria vontade, as preces que não fiz, essas foram ouvidas. Louvado sejas, ó Deus, entre todos os homens. Ninguém tem mais do que eu. Esta oração é atribuída a um jovem atleta americano que aos 24 anos de idade ficou paralítico. E naquele sofrimento, naquele momento de tristeza da sua vida, Deus o encontrou. E ele, então, orou dessa forma. E o CPT na TV chegou ao fim, mas não fique triste não. Você é convidado a acompanhar a nossa programação 24 horas por dia em radiocpt.com.br. Também assista aos nossos vídeos no facebook.com/radiodaial e agora pelo youtube.com/radiocpt. Desejo a todos um abençoado final de semana e espero vocês aqui no próximo sábado, 12h30, na Ubra TV. Tchau, tchau!